tudo bem? Hoje a gente está retomando nosso conteúdo de história e hoje vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano nas cidades mineiras. Vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial. Observe as ilustrações e as informações a seguir. A maioria da população vivia de maneira precária, em residências simples, feitas de pau a pique. As pessoas com mais posses viviam melhores condições em casarões de pedra ou alvenaria. Tinham pequenas plantações no quintal de suas casas. A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes. Aí aqui a gente tem falando, né, o que significa pau a pique. Técnica de construção que utiliza varas de madeira entrelaçadas, revestidas com barro. As minas, lugares de onde o ouro era extraído, geralmente ficavam próximos aos centros urbanos. A igreja era a construção mais importante da cidade, onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. A casa de fundição era o local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. A Câmara Municipal era o centro administrativo da cidade. O carro de boi era um dos principais meios de transporte de mercadoria na região das cidades mineiras. Então aqui, para vocês verem, era o dia a dia das cidades mineiras, certo? E como é que as pessoas moravam lá. Então depois que eles descobriram o ouro, né? Aí começou muita gente se mudar para lá e começou a criar uma pequena cidade. Aí começaram a criar as cidades mineiras. Então era dessa forma que era o dia a dia deles, certo? E como eles moravam. Agora vamos falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades, certo? Ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação de indústria no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida. As paisagens urbanas foram profundamente alteradas nesse processo. Observe as fotografias a seguir. Aqui a gente tem duas fotos de épocas diferentes. Aqui a gente tem a Avenida Central na cidade do Rio de Janeiro em 1905 e aqui a gente tem a mesma avenida, hoje chamada Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Então, são duas fotos da mesma rua, na mesma cidade. Só que de forma diferente, né? Antigamente como é que era e hoje, atualmente, né? Então ela também passou por essa parte de transformação urbana, como várias outras cidades também. Também sobre a modernização das cidades. Na paisagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano da população. Com a chegada da eletricidade, por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões a gás, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Além disso, muitos postes como os fios de redes elétricas foram instalados nas ruas, e algumas cidades passaram a ter bondes elétricos. O texto a seguir relata algumas dessas transformações. Diversas transformações atingiram as cidades brasileiras no final do século XIX e início do XX. Entre elas, a expansão da rede de serviço urbano. Nos grandes centros, por exemplo, foram implantados serviços como luz elétrica, transporte público e água encanada, além do calçamento de ruas e da construção de pontes e parques. E aqui eu trouxe uma imagem, né, lá do Pará, no Belém, na Avenida 16 de Novembro, no Parque Afonso Pena. E aqui a gente tem um bondinho, né, com a eletricidade. Aí ele fala: a cidade de Belém passou por várias reformas de modernização no início do século XX. Na imagem antiga, a Avenida 16 de Novembro, em Belém, Pará, em 1915. Então aqui é uma imagem antiga, né, quando aconteceu essa reforma no Pará e teve a chegada dos bondes elétricos. Então, esse capítulo ele fala, né, sobre o dia a dia do cotidiano das cidades mineiras depois da chegada do ouro, né, que aí começou a ter a mineração e muitas pessoas se mudaram para lá, como a gente já havia falado também na aula passada. E também vimos as mudanças na paisagem urbana, né? E comparamos as imagens de antigamente com as atuais de hoje e vimos mudanças, né? Que antigamente a gente não tinha água encanada, não tinha luz elétrica,
não tinha televisão, não tinha internet. Hoje a gente já tem todos esses recursos, temos uma alta tecnologia. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo várias mudanças. Então, daqui a pouco, quando vocês já tiverem maiores e tiverem um filho de vocês, os filhos de vocês já vão ter outra imagem de urbanização e assim ao longo de toda a nossa história. Porque quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais coisas vão sendo criadas e mais coisas vão sendo alteradas também, né, em nossas cidades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A agenda de hoje é de história, certo? Da página 267, 271 e 272, tá bom? Do módulo 2. Então, qualquer dúvida pode perguntar a tia Andressa, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!